Você já ouviu falar dos Sumérios? Talvez o nome soe distante, como algo perdido nas areias do tempo. Mas e se eu te dissesse que foi ali, há mais de 6.000 anos, que começou tudo o que conhecemos hoje? A escrita, a matemática, o calendário, o conceito de lei, o comércio, a astronomia. Tudo isso nasceu antes mesmo do Egito erguer suas pirâmides. E segundo suas próprias histórias, o conhecimento não veio deles, veio dos deuses que desceram do céu. E é aqui que o mistério começa. Quem eram esses deuses? Por que os sumérios acreditavam que vieram das estrelas? E como uma civilização tão antiga pôde ser tão moderna? Hoje, no canal Eu Duvido, você vai descobrir os segredos da Suméria, a primeira e talvez a mais enigmática civilização da Terra. Número 1. O nascimento da primeira civilização. Imagine uma terra fértil entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Ali, há mais de 6.000 anos, floresceu algo que mudaria para sempre o destino humano, a Suméria. Eles não eram apenas caçadores e coletores. Criaram cidades planejadas, templos monumentais e uma forma de governo organizada. Inventaram a escrita cuneiforme, registrada em tabuletas de argila, o primeiro sistema de escrita conhecido. Nas cidades de Ur, Uruk, Lagash e Nippur surgiram leis, contabilidade, escolas e observatórios astronômicos. A Suméria não era apenas uma sociedade, era o berço da civilização. Mas quanto mais aprendemos sobre eles, mais impossível parece que tenham feito tudo sozinhos. Como, em tão pouco tempo, passaram da pré-história para uma civilização complexa? Quem os ensinou a calcular órbitas de planetas e prever eclipses com precisão? Os próprios sumérios deixaram a resposta nas suas tabuletas. Eles diziam que tudo o que sabiam foi ensinado por seres vindos do céu, os Anunnaki. E detalhe, a palavra Anu significava céu e Ki, terra. Esses filhos do céu e da terra eram descritos como poderosos, imortais e brilhantes como ouro, um simbolismo que aparece em várias culturas posteriores. Número 2. Os deuses que desceram do céu. Os textos sumérios são claros. Eles falam sobre deuses que vieram de um planeta distante chamados Anunnaki, um termo que significa literalmente aqueles que do céu à terra desceram. Esses seres, segundo as tábuas, criaram o ser humano à sua imagem e semelhança, misturando a sua própria essência com a dos habitantes da Terra. Um eco curioso, não acha? A mesma ideia aparece milhares de anos depois em outras religiões, sob diferentes nomes. Mas quem eram esses Anunnaki? Seriam apenas metáforas para fenômenos naturais? Ou registros de algo que realmente aconteceu e foi interpretado como divino? As lendas dizem que eles vieram para extrair ouro, um metal que, segundo alguns teóricos, seria usado para estabilizar a atmosfera de seu planeta natal, Nibilu. E para isso, criaram o homem como uma força de trabalho. Outros textos descrevem conflitos entre os próprios deuses, uma espécie de guerra celestial muito antes das civilizações humanas. Histórias de irmãos rivais, deuses que lutavam pelo domínio da Terra e catástrofes que quase destruíram o mundo. Essas histórias lembram mitos posteriores, como os conflitos entre Zeus e Hades ou entre Enlil e Enki na própria mitologia suméria. Parece ficção, mas tudo isso está escrito em milhares de tábuas preservadas até hoje. Número 3. O conhecimento impossível. Os sumérios sabiam medir o tempo com base nos movimentos celestes. Dividiram o círculo em 360 graus e a hora em 60 minutos. Um sistema que usamos até hoje. Descreveram a órbita dos planetas, fases da Lua e eclipses solares com uma precisão assustadora. E deixaram mapas que mostravam constelações invisíveis a olho nu. Mas a pergunta é, como? Como um povo de 6.000 anos atrás tinha um conhecimento astronômico tão avançado? Alguns acreditam que a explicação é simples. Eles observaram o céu durante séculos e registraram tudo. Mas outros estudiosos, como Zecharia Sitchin, sugerem que parte desse conhecimento veio de fora da Terra. Os sumérios falavam de Nibiru, o mundo dos deuses, com uma órbita que se estendia além de Plutão, retornando a cada 3.600 anos. Um planeta que até hoje desperta curiosidade de astrônomos e teóricos. E há ainda os zigurates, enormes templos escalonados que se elevavam em direção ao céu. Eles acreditavam que eram lugares de contato entre o divino e o humano,
verdadeiros portais de comunicação com os deuses. Coincidência ou engenharia inspirada em algo real? Número 4. A Suméria e o legado invisível. Quando a Suméria desapareceu, seu legado se espalhou. Os babilônios, assírios e persas herdaram sua língua, leis e símbolos. O famoso Código de Hammurabi, por exemplo, é uma evolução direta da legislação suméria. Mas há quem acredite que a influência foi muito além, que seus segredos atravessaram o tempo, se transformando em mitos e religiões. O relato da grande inundação aparece em tabuletas sumérias séculos antes da Bíblia existir. Nelas, um homem chamado Ziusudra constrói uma arca para sobreviver a um dilúvio enviado pelos deuses. Sua familiar, não é? Essas histórias se espalharam pelo mundo, da Mesopotâmia ao Egito até as Américas. Talvez o que chamamos de mitos universais sejam memórias antigas, de um mesmo evento testemunhado por civilizações diferentes. Número 5. O fim misterioso. O colapso da Suméria é um dos maiores enigmas da arqueologia. Por volta de 2000 a.C., as grandes cidades sumérias começaram a ser lentamente abandonadas. Os canais secaram, os templos foram saqueados e o brilho da primeira civilização humana se apagou. Mas o que realmente aconteceu? Alguns historiadores apontam para uma catástrofe ambiental. A região entre o Tigre e o Eufrates sofreu uma salinização dos solos, resultado de séculos de irrigação intensa. As plantações morreram, a fome se espalhou e as pessoas foram forçadas a migrar. Outros afirmam que invasões de povos nômades como os Elamitas e Amoritas destruíram as cidades sumérias e puseram fim ao seu império. Mas há uma terceira hipótese, e talvez a mais intrigante. Os próprios textos sumérios sugerem que seus deuses, os Anunnaki, abandonaram a Terra. Eles falam de um tempo em que os deuses voltaram aos céus, levando consigo suas naves, seus templos e seus ensinamentos. Depois disso, as cidades perderam o favor divino e caíram em ruínas. Curiosamente, os arqueólogos descobriram camadas de destruição simultâneas em várias cidades sumérias, como Ur e Uruk, como se uma única catástrofe tivesse atingido toda a região de uma só vez. Alguns pesquisadores associam isso a eventos cósmicos como quedas de meteoros ou explosões vulcânicas, que teriam devastado o clima e causado o colapso agrícola. E há ainda os que acreditam em algo mais simbólico, que o fim da Suméria marcou o início da humanidade independente, o momento em que os mestres celestes deixaram o mundo para que os homens seguissem sozinhos. Uma espécie de despedida cósmica, um corte entre deuses e mortais. Mas, se os deuses realmente partiram, para onde foram? E por que nunca voltaram? Número 6. A primeira civilização ou o primeiro mistério? A história da Suméria é como um espelho que reflete mais perguntas do que respostas. Foi ali, nas margens dos rios Tigre e Eufrates, que a humanidade deu seus primeiros passos rumo à civilização. Mas talvez não estivéssemos sozinhos nessa caminhada. Quando olhamos para o legado sumério, sua escrita, sua matemática, sua astronomia, suas leis, é impossível não sentir que havia algo a mais, como um conhecimento implantado antes do tempo. Os sumérios sabiam o que civilizações posteriores levariam milênios para redescobrir. Talvez a Suméria tenha sido a primeira ponte entre o céu e a terra, um ponto de contato entre humanos e algo maior. Seus templos, os zigurates, apontavam para o céu como se tentassem manter viva a conexão com os antigos mestres. Suas tabuletas falavam de ensinamentos, de mapas celestes e até de viagens entre planetas. E é por isso que muitos acreditam que a Suméria não desapareceu de fato, apenas se transformou, se dissolveu em outras culturas, carregando consigo fragmentos de um passado esquecido. A Babilônia, o Egito, a Grécia, todos herdaram algo que começou ali. Então, talvez o verdadeiro mistério não seja o desaparecimento da Suméria, mas quem a inspirou a existir. E se, no fundo, a história dos deuses que desceram do céu for mais do que um mito, talvez a humanidade seja em parte o legado desses visitantes. Afinal, nenhum império começa do nada, e nenhum desaparece por acaso. E agora eu te pergunto, você acredita que a Suméria foi apenas uma civilização comum? Ou será que ela guardava segredos que a história tentou apagar? Conta pra mim aqui nos comentários o que você acha, eu leio todos. E se você curte esse tipo de mistério, já deixa o like, se inscreve no canal Eu Duvido e ativa o sininho para não perder o próximo episódio da nossa série sobre as civilizações antigas misteriosas, porque o passado ainda tem muitas verdades escondidas.